Olá você, amigo, amiga, você que nos assiste no canal 25 da TV Irmã e você que é assinante da NET, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque. Trazemos convidados especiais dentro das especialidades da medicina, mas hoje vamos quebrar este paradigma porque não poderíamos deixar de trazer aqui uma das referências do nosso país, da nossa especialidade co-irmã, que é a odontologia. Dr. Franklin Lee, ele é um cirurgião bucomaxilofacial e que vem, assim, sendo uma referência na implantodontia. Muito difícil encontrar na agenda desse homem um espaço para estar aqui conosco, mas hoje, em clima de Natal, passando férias aqui em Maceió, já que o mesmo reside na Grande Salvador, ele está aqui nos presentear, nos dará esse presente com a sua presença aqui e nós desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Dr. Franklin, é um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa Medicina em Destaque e dizer que este programa é seu e seja bem-vindo aos nossos estúdios, seja bem-vindo à TV Mar, seja bem-vindo às Alagoas. Eu só tenho que agradecer, primeiro, essas palavras iniciais, não é? Que tão bem nos coloca, né? Na visão e na ótica de quem nos assiste, mas posso lhe dizer que não sei exatamente como tratá-lo, se professor, se eu devo tratá-lo como o doutor, não é? Ou como um colega, porque eu também fiz televisão uma certa época da minha vida, não é? Mas simplesmente a vontade por estar na minha terra, não é? Por estar na época de visitar os nossos pais e tal, e de repente essa surpresa agradabilíssima de estar com um colega e principalmente com conhecimento técnico, médico, do jeito que você possui. Nós aqui agradecemos, fique à vontade, Gerson, professor, não importa, o que importa é de que esta é a primeira vez que lhe vejo, através do nosso amigo Léo, nós tivemos um grande encontro lá no lançamento do Harmony Center Farol, que é um empreendimento assim muito, que se destaca bastante dentro do empresariado aqui em Alagoas, e nós temos o Harmony lá no centro, lá na Jatiuca, e agora vamos ter no Farol. E esse encontro com o Léo foi assim, marcado de inteira e surpresa quando ele fez referência à sua pessoa e eu fiquei interessadíssimo em ter esse contato. Primeiro, saber de sua família. São quantos irmãos? Nós somos seis. E já que começamos pela família, eu aproveito para linkar os dois assuntos. O Harmony, que vai ser feito lá em frente ao maior hospital daqui, que é o Arthur Ramos. Não é? Então, o lugar onde nos acolheu, onde nós tivemos a nossa infância, a nossa adolescência e até vida adulta, porque o Natal hoje foi celebrado ontem, na verdade, foi celebrado lá. E o Ano Novo sempre a gente vem aqui. Então, esse terreno dos nossos pais, simplesmente hoje se presta a uma outra tarefa, que é a construção, embora a nossa conversa não seja comercial, mas se presta à construção de um centro médico odontológico e de saúde, não é? Em frente a esse maior hospital. Eu acho que é um grande empreendimento. Sem interesse comercial, a gente sabe disso, por conta da serenidade de seu pai, saber que quantos valores, quantos momentos de família estavam ali naquele dia. Sem dúvida, assim, eu fiquei assim, muito sensibilizado com a pessoa dele e também com o amigo Léo, que fez toda a apresentação. Mas aí você se... somos 6 filhos, não é? São 3 homens e 3 mulheres lá, e 2 advogados, 2 dentistas, 2 médicos. No meio dos dentistas está o Léo, o próprio Léo, que é ortodontista, não é? Nós tivemos a oportunidade de simplesmente presenciar o nosso pai, o meu pai, vivo, está lúcido, você vê, e junto com outro irmão dele, que é Anthony Lee, que é bem conhecido aqui na cidade também, e foram 2 grandes professores em suas épocas, em suas respectivas épocas. E eu terminei seguindo, não é? Esse filão, hoje sou professor também dentro da nossa área, da implantodontia, e na Universidade Federal a gente faz aulas específicas em especialidade, na parte de especialização em implantodontia,
e nós temos um grupo particular lá chamado Instituto Prime, onde a gente ministra aula, que é um instituto de especializações, né, em várias áreas odontológicas. Só para fechar a sua primeira pergunta, então, a nossa família, o nosso núcleo, na verdade, a família é muito grande, a família Lia, que é muito grande, é conhecida também, não é? Mas alguns migraram, não é? Foram buscar estudo em outros lugares. O meu pai tinha ido à Bahia buscar esse conhecimento também, já serviu de caminho para que os filhos também buscassem um outro centro. Naquela ocasião, por volta de 1977, a gente foi buscar um aprendizado um pouco mais amplo e tal, e assim nós conseguimos. Graças a Deus. Que foi buscar, foi. Por que não volta? Quer dizer, foi buscar e deixou. Na verdade, teria mais a acrescentar lá do que trazer o problema, professor, é que a gente planta raízes, não é? Quando a gente vai para esses lugares assim, a gente termina estabelecendo uma rede de amizades muito grande e, ao mesmo tempo, de conhecimento dentro das faculdades, os convites surgem. Às vezes é mais fácil sair, mas para outro lugar e não de volta à terra natal. O bacana seria que a gente trouxesse o que aprendeu para a nossa terra natal, para que a gente compartilhasse com todos, que, aliás, eu acho que esse é o papel fundamental do professor, que é repartir informações, é ter a generosidade de repartir conhecimentos, como, por sinal, eu já lhe vi em algumas outras entrevistas e tal, repartindo o seu conhecimento na área de medicina legal. E por falar em repartir conhecimento, antes de começarmos aqui a entrevista, você fez referência a uma alagoana que se destacou e foi referência na escola da Bahia, que é Maria Tereza Pacheco, né? Foi minha professora, diga-se de passagem, ela já se foi, mas é uma grandíssima professora, muito conhecimento. A doutora Maria Tereza Pacheco, acho que é originária de Penedo, do sul de Alagoas, não é? E foi para lá e voltava de vez em quando para ver a terra, mas se estabeleceu na Bahia, se tornou baiana, como eu também me tornei, não é? Pela Câmara Municipal. Na verdade, me tornei soteropolitano, que eles nos deram esse título lá de cidadania e tal, que eu recebi com muita honra, com muito prazer. Não só pelas pessoas ilustres que a própria cidade abraça, mas como pelo povo, que também é bem peculiar. O povo da Bahia é peculiar em vários sentidos. Não vou enveredar pela política, porque senão eu teria que emitir algumas opiniões contrárias. Mas é isso mesmo. Aliás, como tudo, em política... Tudo, né? Na verdade, faz parte do cotidiano. Sem dúvida. Né? Do convívio democrático. Isso, exatamente. É isso aí. E o que é que a Bahia tem? A professora Maria Tereza Pacheco, alagoana, mas ela sempre dizia, eu sou alagobaiana, né? Você se caracteriza assim também com alagobaiano? Também. No nosso encontro de maristas, eu saí no 3º ano científico daqui e nos nossos 40 anos, na comemoração, eu falava sobre isso, que o respeito que eu tenho pela terra, por Alagoas, pelo lastro, pela origem de tudo que a gente é muito grande. Tudo que a gente consegue lá fora faz parte de outras páginas da vida da gente que a gente vai escrevendo, mas a gente não pode nunca esquecer o início, o começo de tudo e que foi aqui. Então, eu tenho realmente uma gratidão enorme pela terra, pela minha formação, por tudo que eu hoje consegui dentro da área científica ou mesmo na área pessoal. Eu devo à origem, à base, que essa a gente não esquece. Isso. Vamos deixar um pouquinho a área científica, ainda enveredando na área pessoal. Sei dos seus caminhos através de apresentação em TV, rádio. Como é que é essa história? Houve isso também em 86. Eu fiz um pequeno experimento, tinham 20 pessoas fazendo o experimento e o dono da TV Itapuã, de lá de Salvador, que reproduzia as imagens do SBT, ele resolveu me desafiar para ir até lá, porque eu disse que eu tive uma pequena experiência numa rádio de um primo nosso no sul, também da Bahia, em Itabuna, a Morena FM, e por causa da locução, aí você sabe que tem todo um aparato, impostação, etc, etc, e eu fui fazer esse teste, então, lá na Bahia, nessa área de notícias.
não é? Então eu fiz o teste com essas 20 pessoas, fui um dos 2 selecionados. Nossa. E daí por diante a gente começou a curtir esse outro mundo, o mundo televisivo, o mundo dos bastidores, como se faz uma televisão. É uma coisa que me fascina muito, ainda hoje fascina. Não está fazendo? Né? Não faço. Mas pretende voltar? Se houver chance e oportunidade hoje com a multiplicidade de opções que nós temos de fazer programas específicos dentro da área de saúde, eu acho que essa é uma vontade minha desde aquela época. Naquela época existia um programa chamado Junta Médica, que era veiculado na TV Gazeta, Canal 11 de São Paulo, e que tinham temas interessantes que eram jogados à população. O programa era gravado, uma parte gravada, e nos locais do Brasil onde ele era reproduzido, você tinha 2 apresentadores ao vivo mostrando aquele tema e discutindo o mesmo tema com um telefonema direto da população. Isso eu quis instituir na TV Itapuã, mas o grande problema, e você sabe bem disso, é o horário. E aí os horários não se encaixavam com, vamos dizer, a demanda, com a audiência, com a parte publicitária que existe em televisão e que é necessária ao oxigênio da TV. É exatamente essa parte toda de bastidor que nutre e propicia a programação para o próprio telespectador, né? Dentro das demandas e das pesquisas que se faz. Né? Esse horário diz respeito tanto ao horário na grade da TV, sim, como o horário de gravar, né? Partindo do pressuposto de que um profissional de saúde, do seu que lá, é difícil ter um horário assim no intervalo comercial para fazer essas gravações. Né? Professor, você não sabe como eu entendo disso. Isso aí eu conheço bem. E é necessário que assim seja feito, né? E que até se colecione algumas entrevistas para que elas possam ser colocadas no horário aos poucos e tal, e sempre trazendo informação. Eu sempre falei isso e sempre defendi, parece coisa batida, mas é real. A televisão precisa informar cada vez mais. A velocidade de informação é muito grande. Hoje nós temos um estúdio de TV na mão, que são os telefones celulares. Né? Então nós gravamos, nós filmamos, nós documentamos, nós fotografamos e é necessário que se tenha exatamente, vamos dizer, televisões imbuídas de dar grandes informações que modifiquem, né? Padrões até de viver e etc. Isso sem o viés político, eu insisto, sem o viés político. É importante isso, que possamos distinguir uma coisa da outra. Eu pediria o nosso, ainda no lado pessoal, eu sei da sua paixão pelo piano, né? Seu lado artístico, assim como eu sou apaixonado pelo cordel, apesar de não ser poeta, mas um imitador de poeta ou aquele que declama o que os outros escreveram. Mas eu pediria ao Josiel que colocasse aí uma parte artística numa apresentação feita em Salvador. Eu não sei se permite que a gente comente enquanto passa, não sei. Mas assim, pode ficar à vontade, pode comentar. Bom, isso aí foi realizado há 2 anos atrás no Yacht Clube da Bahia. Debruçado sobre o mar. Não, essa voz é a minha, gravada. Gastronômico repleto de boa e positiva energia, eu, Franklin Lee, propositadamente vestido de branco, homenageio ao mesmo tempo a minha profissão, a odontologia, e este que é, induvidosamente, o mais belo clube náutico, esportivo e social do Brasil, o Yacht Clube da Bahia. Desejo a todos vocês muita diversão, uma agradável noite de entretenimento, boas e vivas recordações e um ótimo jantar. Olha, pode ir. Vamos voltar para a gente, determine se já está, então vamos comentar. Existe esse programa no Yacht Clube, que é talvez um dos mais belos, como eu disse ali ainda há pouco, um dos mais belos clubes náuticos do país. E eles têm uma programação chamada Quinta Musical, claro, para poder movimentar o restaurante, né? E, ao mesmo tempo, fazer com que os sócios frequentem ou pessoas de fora frequentem o restaurante. No caso específico, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, qual seria a quinta-feira que nós poderíamos apresentar? E sobrou a última quinta-feira do mês de junho
para a gente poder apresentar. Última quinta-feira do mês de junho, para uma pessoa que não é artista, não é? Que é um diletante, como você é pela poesia, aliás, excelente diletante, não é? E pelo cordel. E quando sobrou essa quinta-feira de junho, eu pensei muito rapidamente, meu Deus, não tem outras quintas, porque as outras quintas, ao longo dos 12 meses, estão ocupadas por artistas. E o que é que eu vou fazer? Vai ser o quê? A família assistindo, não vai ter ninguém. E pensei em 3 palavras-chave. Você sabe que as palavras abrem portas e também fecham portas, não é verdade? Então eu pensei em piano, pensei na palavra romântico e pensei em cinema. Então, com essas 3 palavras, o título foi Um Piano Romântico através do mundo do cinema. Nós selecionamos, então, 27 músicas ligadas a filmes, onde 3 telões foram colocados dentro do restaurante e, à medida em que eu executava a música, aparecia o nome da música, o ano, né? E cenas do filme. Né? Como eu fiz também essa parte de locução em televisão e tal, gravei minha própria voz, então a voz que aparece no vídeo é a nossa. E na própria apresentação, a gente colocou aquelas introduções dos grandes estúdios de cinema, Metro-Goldwyn-Mayer e tal, aparece na TV, antes da chamada do tal do pianista, né? Aparecem aqueles... Me foge o nome agora, as entradas, as aberturas, vamos dizer assim. E as vinhetas. Né? As vinhetas, vamos ter um outro nomezinho que não está me vindo agora. Então, ao final aparece o leão da Metro e tal, e eu anuncio, a minha voz gravada, anuncio a mim mesmo. Então eu entro lá, falo aquilo que vocês viram no início e sento e toquei Cinema Paradiso, a primeira música, o tema de Cinema Paradiso. Aparece a trilha e tal, e daí eu fui tocando uma série de músicas onde os filmes iam se encaixando à medida em que ia tocando. Como um lugar muito cheio de amigos, é normal que o burburinho, o bochicho e até, vamos dizer, as conversas fiquem mais altas. E eu achei nessa experiência que foi uma cena de pugilato com o piano, porque eu realmente tocava com mais força para eu próprio me ouvir. Não é? No final, foi tido e havido como um grande evento lá. São 88 pessoas que cabem no restaurante, tinham 155. Nossa. Então, Dá foi perceber, muito legal. E para quem toca de ouvido, eu digo até mais modestamente de orelha, como eu toco, embora eu tenha sido estudante aos 8 anos de idade, doutora de Dona Selma Brito, aqui, muito conhecida. Já foi entrevistada pianista, nossa. Pois é, excelente pianista, nunca mais a vi, nunca mais tive essa oportunidade. Fazer essa ponte aí para esse encontro. Pronto. Ela é espetacular, porque tem formação erudita, e eu, na ocasião, aos 8 anos, eu pensava em jogar futebol. Não queria estudar piano e tal, mas aprendi a parte básica, confesso que não lembro de nada do que aprendi, porque depois, aos 14 anos, eu comecei a tocar, assim, de ouvido, trilhas sonoras de novela e tal. Era uma forma que você tinha de chamar a atenção das pessoas e tal. E aí também de descarregar um pouco de timidez, né? Porque o próprio piano faz com que você viaje naquilo, como o cordel, como a poesia, como qualquer tipo de expressão e de arte, faz você dar uma viajada, você vai para uma outra esfera, para uma outra dimensão. É assim que eu penso, não sei se o professor pensa desse jeito. Com certeza, eu fui a um concerto do professor Julião, antes daqui da universidade, ele é professor doutor em música e toca um piano clássico, e ele, nessa apresentação, que era da Sobrames, da Sociedade Sociedade Brasileira de Médicos e Escritores, e algumas vezes ele pediu silêncio à plateia, porque, oh, meu Deus, na verdade, assim, quem tem um zelo pela música, aquela música de orelha, aquela música, como foi citando as suas palavras, requer exatamente uma atenção muito especial. E eu lhe pergunto, não será possível reproduzir esse show aqui, esse momento aqui em Alagoas? Uma noite com pianos, em parceria com a doutora Selma Brito. Eu ficaria absurdamente lisonjeado com isso e teria que me preparar para isso. Principalmente se tratando de um encontro com uma pessoa que eu realmente tenho uma reverência muito grande,
pela pessoa, pelo ser humano e pela musicista que é, pelo o fato de ter estudado profundamente piano. Seria possível, sim, é só ver o link que a gente vai estar fazendo o que de melhor a gente pode fazer. Eu fiz uma história parecida com isso alguns anos atrás, não lembro quando, em um programa chamado Viver Penedo. Sei. Então eles pegaram na praça principal, iluminaram, botaram uns tapumes que mostravam, na verdade, o desenho como se fosse hoje... Hoje é fácil você reproduzir isso através de uma técnica que você coloca o edifício, se usa na Europa muito, o edifício, mas por trás está o prédio em ruínas. Não é? Aí você utiliza aquela cortina, e eles fizeram isso, botaram carros antigos e tal, e no Paço Imperial tocou um baiano, que eu falei ainda há pouco, Alfredo Ramalho, que é daqui da terra, é de Penedo e tal, já é falecido. E Alfredo Ramalho tocou essas músicas mais eruditas e eu toquei as mais populares daquela época. Não é? Modinha, essas coisas todas. E foi realmente um encontro concorrido, não é? Justamente por causa dessa diferença de degrau, não é? E principalmente de épocas, e que tinha tudo a ver com o Viver Penedo, com a cidade lindíssima, né? A nossa Ouro Preto daqui. É exatamente isso. Se eu puder lhe fazer um pedido, que antes de ir a Salvador, de voltar, faça uma visita a Penedo. Eu estive em Penedo no início desse mês e conheci o Teatro Municipal, que o prefeito fez uma recuperação, restauração extraordinária. Eu fui pelo Conselho Regional de Medicina e foi feito um evento. O presidente Dr. Fernando Pedrosa fez esse evento lá, já é o 5º encontro de conselhos regionais, só que o de Sergipe e o de Pernambuco não participaram. Pois não. E nós fizemos, mas foi um evento assim extraordinário. Então, mas veja como o prefeito esteve presente, o professor Márcio Beltrão, e ficou encantado com o evento, e nós também ficamos encantados com a cidade. A iluminação não fica a dever às mais belas cidades históricas do país. Posso lhe dizer, veja como as pessoas que gostam de arte transitam por um outro tipo de faixa, de sintonia. Eu cheguei aqui em Maceió agora, dia 23, que é o dia do aniversário de minha mãe, um dia antes do Natal e tal, mas 23 foi um domingo, no sábado eu vim pela balsa, por Penedo, pernoitei no Hotel São Francisco, vi tudo isso, assisti uma missa no dia seguinte, no convento, e espetacular, as igrejas lindíssimas e tal. A igreja de Correntes ali pertinho, também pena que não tenham mais os bancos, é mais para visitação turística, mas tudo isso faz parte do passado do meu pai, do nosso passado também, embora eu seja daqui, de Maceió, né, e tal, mas a arte fica na cabeça, a iluminação fica na cabeça, é isso aí que você falou. Lindo, até quando cheguei, fui à igreja, fazer uma visita à igreja, tinha umas mulheres lá rezando o texto da misericórdia. Olha só. Não é? Eu, como não consigo algo me atrai, quando tem Jesus Cristo, tem Nossa Senhora, e fui lá junto com as mulheres. Mas como não ser atraído por Jesus Cristo? Por Jesus Cristo. Como não ser atraído? É muito difícil. Aliás, a humanidade precisa mais disso tudo. A gente vai falar de forma democrática, não importa a faixa ou a religião, o importante é que você creia, não é? Existe por trás disso tudo, dependendo do lugar que você esteja no globo terrestre, você vai ter outras referências, mas o mais importante é ter fé, não é? Eu particularmente, como pertenço ao lado de quem crê em Jesus Cristo, estudei em colégios religiosos, não é? Simplesmente eu vou defender isso até... Verdade. É isso aí. Há poucos dias também nós tivemos lá no Instituto Médico Legal a inauguração de uma sala ecumênica. Quando eu fui diretor, o desenho se fez nessa época, quando eu estava na direção, o desenho do novo IML, e uma sala ecumênica foi uma exigência para que a diversidade de religiões pudessem prestar um culto aos seus familiares. E nós estivemos lá presente, e teve uma pastora, pastores, diácono, e também eu falei um pouco, e nós chamávamos a atenção de que, assim, é um lugar especial para você levar um pouco de sua luz, da sua espiritualidade para aquelas almas que estão aflitas. Sem dúvida. Os familiares que estão ali, olhando
a um cânion, né, sem fim, porque perdeu seu ente querido. Nós falávamos muito isso e nós falávamos também tanto de Jesus Cristo quanto de Maria, porque foi Jesus que aos pés, na cruz, vendo Maria, diz: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. E foi, eu fiz referência de nossos irmãos cristãos, alguns dizem: não, quando eu quero o caminho eu vou direto a Deus, eu não procuro Maria. Aí eu disse: nós devemos seguir Jesus, nós seguimos Jesus. Deus também poderia ter essa mesma atitude, mas ele escolheu Maria, fez Maria como uma porta divina para a humanidade. Nós também podemos fazer uma porta humana para a divindade, ou seja, seguindo Jesus. Jesus veio de Maria, a gente pode passar por Maria também, mas nada obsta que nós possamos fazer esse contato direto. Mas seguir Jesus caminhando com Maria, seguindo o exemplo de Maria, é um caminho que nos torna assim mais fácil, né? Sem querer fazer relação com a odontologia, mas é prudente seguir Maria e seguir Jesus, né? Prudente. 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 Por falar em prudente, eu vou pedir o segundo vídeo aí para o Josiel colocar, e é exatamente nesse contexto aí que a gente vai começar. É sobre uma gravação sua que anuncia um grande evento, né? Um congresso, eu passei isso por WhatsApp e ele já veio bater aqui na TV. Já pensou, meu Deus, como esse mundo é curto. Por isso que a TV é mar. Estimados amigos e colegas da Boa Odontologia, eu sou Franklin Moreira Lee e venho convidá-los a participar de um evento geminado que terei a honra de presidir ao lado de mais 10 professores, que colocará a Bahia definitivamente no cenário e no calendário dos mais importantes eventos científicos nacionais e internacionais ligados à especialidade de implantodontia e demais áreas afins. Trata-se do BOM, Bahia Osso Integration Meeting, que acontecerá nos dias 17 e 18 de maio de 2019, em parceria com o terceiro encontro de ex-alunos de pós-graduação em implantodontia do professor Fransconi. Será um rico intercâmbio de conhecimentos e experiências científicas dentro do que de mais atual existe no mundo em matéria de tratamento odontológico, com participações confirmadas de ministradores de 5 países: Suécia, Portugal, Estados Unidos, Chile e Colômbia. Tenho a absoluta certeza que este conclave será bom para os profissionais da implantodontia, para a Bahia, para o Nordeste e para o Brasil. Aguardamos você. Até lá. Eu sei que estas informações já são suficientes, não cabe mais perguntas, mas em se tratando de um evento de tamanha monta, pergunto-vos, fale-me mais sobre o evento. Bom, vamos fazer então um preâmbulo. Okay? A odontologia, até pouco tempo atrás, até uns 4 anos atrás, era composta por 19 especialidades. Hoje nós temos 22 especialidades. Outras foram criadas, inclusive a harmonização orofacial, onde se utiliza toxina botulínica, se utiliza fios para estética, para melhorar exatamente o aspecto estético do paciente, porque a gente cuida dos dentes, a gente cuida dos implantes, a gente cuida de osso, a gente mexe com músculos, então é necessário que se tenha isso tudo. Cuidar do sorriso também. Sem dúvida, né? E o que eu posso lhe dizer é que a implantodontia, ela foi se tornando, depois que surgiu, não é, há 50 anos atrás, um pouco mais de 50 anos atrás, na Suécia. Não é? E por acaso... Como foi assim? De repente, uma câmera, eu simplesmente, um grande professor que eu tive o privilégio de conviver, professor Ingmar Branemark, ele colocou uma câmera de titânio na articulação de um osso fraturado, uma tíbia de coelho, para verificar a evolução e a neoformação óssea dessa tíbia. E quando ele sacrificou o coelhinho e simplesmente foi remover a câmera, percebeu que ela estava em íntimo contato com o osso. Era difícil retirar. A menos que se danificasse aquela câmera. E com todo cientista genial, ele percebeu que aquilo poderia ser utilizado em outras áreas, até porque materiais aloplásticos são utilizados em outras áreas do corpo há muitos anos. Não é? Mas na odontologia é mais complicado, porque o único osso móvel da face, aliás, falar isso com um legista é muito legal, que é a mandíbula, não é? Ela tem movimentos em 3 posições diferentes, abrir e fechar para frente, para trás, para um lado e para o outro. Não é? E era difícil se utilizar materiais artificiais para substituir raízes dentárias. Muito difícil, porque desossa e integrava. E ele foi que descobriu o fenômeno da ósseo-integração, o Branemark. Não é?
E lançou isso no Canadá, num evento no Canadá, e isso se espalhou pelo mundo, isso foi muito viral e cresceu absurdamente. Então, hoje a implantodontia é quase que uma especialidade solar, onde existem as outras gravitando ao redor da implantodontia, que é um dos motivos maiores dela existir, que é devolver o próprio sorriso fixo, porque antes se devolvia, mas o sorriso móvel, né? As próteses móveis, as dentaduras, e hoje já existe essa condição, utilizando-se então raízes artificiais de titânio, que é assim que a gente faz. Na esteira da ósseo-integração, apareceu uma outra coisa vinda do Brasil, não é? A nossa odontologia, não sei se o professor conhece, ela é muito forte e respeitada no mundo todo. Okay? A ponto de assustar alguns países, né? Sem dúvida. Eu sei que Portugal... Assustar positivamente. Eu sei. Positivamente. Mas surgiu o RDI, que é a restauração dentoalveolar imediata. Grosseiramente, porque aqui não vamos dar aula disso, o osso mais... que era considerado como um osso pobre, um osso mole, um osso muito medular, que é o osso da maxila, da última parte de lá, foi descoberto por esse colega nosso, né, que eu tive a honra de fazer parte da banca de doutorado dele, simplesmente remover esse osso e a gente conseguir em regiões anteriores, conseguir crescimento vertical, que é uma coisa muito difícil de acontecer. Quando você perde osso ou perde dente, aquele osso alveolar deixa de ter razão de existir, ele começa a atrofiar, vamos dizer, atrofiar. Na linguagem mais simples. Pois é. Então ele atrofia e é por isso que a pessoa vai perdendo a dimensão do terço inferior da face, considerando o terço superior, terço médio, terço inferior. Então o terço inferior ele vai perdendo a dimensão e por isso a pessoa seniliza, né? O rosto seniliza, o queixo se projeta para frente. Então, na linguagem simples, é exatamente isso. E o RDI veio devolver tanto com relação à parte da estética rosa, que é gengival, mais a parte de osso medular e osso cortical, devolver esses casos. E agora, mais recentemente, de 3, 4 anos para cá, são os 3 grandes pilares da odontologia nos últimos 50 anos, que é a ósseo-densificação. A ósseo-densificação pega um osso desse tipo, mais medular, mais frágil, que não seria tão indicado se colocar um implante, porque ele precisa de resistência para aguentar impactos mastigatórios. Um esquimó, por exemplo, mastigando, são de 350 a 400 quilos de pressão que ele dá, né? Porque come carne crua, não é verdade? Então, para a gente, o impacto também é muito grande. A gente não percebe a força que tem nesse complexo maxilo-mandibular, não é? Nesse sistema que a gente diz estomatognático, para falar mais para quem esteja ouvindo a gente, seja da área. Então, fechando o comentário, a ósseo-densificação, grosseiramente, num comentário raso, seriam brocas girando ao contrário, no sentido anti-horário, que densificam o osso para os lados e para o fundo. Porque quando a gente usa as brocas normais para perfurar, fazer qualquer perfuração, a gente está removendo o osso, não é verdade? Qualquer coisa que a gente faça no sentido horário, assim, a gente está removendo, então ela gira ao contrário e densifica o osso. Hoje tem sido muito utilizado em casos mais críticos, não é? Porque colocar em pessoa implante e dar prótese fixa em pessoas que têm osso é muito fácil. Hoje, em 5, 7 minutos, se faz um implante, não é verdade? Em mãos hábeis, é esse o tempo. E se devolve a ele a capacidade mastigatória e a reintegração social desse paciente, não é? Para poder mastigar e tal, levando-se em consideração a força mastigatória que ele volta a ter. Quem usa antes próteses soltas, removíveis, não tem a força, não é? Que uma pessoa que tenha dentes fixos, novamente, que seja por implantes ou por dentes naturais, não é? E simplesmente ele consegue reaver isso, recuperar isso. Verdade. E o congresso será realizado? Nosso congresso foram 6 professores que criaram isso, eu estou no meio deles, né? Nós criamos o Bahia Osseointegration Meeting, que é um evento que vai ser replicado a cada 2 anos. Certo. A gente trouxe para o Nordeste, a gente está trazendo para o Nordeste aquilo que sempre existiu no Sul e no Sudeste, né? Grandes eventos onde as pessoas se deslocam daqui do Nordeste, da região Norte, da região Centro-Oeste para o Sudeste. E a gente precisava de um evento mais próximo. Inclusive, eu costumo dizer, tanto Alagoas, que tem
no mapa, né? Aquele formato cordial, aquele formato de coração. A Bahia, você forçando a barra, você também verifica que ele está do lado esquerdo do peito do Brasil. Né? E é uma forma de você encurtar distâncias, trazer as pessoas do Sul. E nesse caso, para nossa surpresa, isso é um evento de uma especialidade chamada implantodontia. A gente conseguiu unir a um grupo que nós já estamos fazendo o 3º encontro e vamos fazer o 4º, provavelmente em Gramado, mas de um professor extremamente conhecido no Brasil, fora do Brasil, que é o professor Carlos Eduardo Fransconi, ele Bauru, ele, com 23 livros publicados, é uma pessoa espetacular, um ser humano fantástico, não tem a vaidade nem a soberba de pessoas que conquistam alguma coisa e acham que são alguma coisa, né? Na verdade, nós somos tão pequenos, comum isso, né? Pois é, comum. E aí, sem que você, não vamos fazer referência em política, né? Mas não. É uma área que está fato. cheia, né? Pois é, então vamos unir o encontro, do 3º encontro dos ex-alunos de mestrado, doutorado e pós-graduação do professor Carlos Eduardo Fransconi, junto com o Bahia Health Integration Meeting, que vai fazer com que a gente consiga trazer professores de 5 países, né, diferentes, inclusive dos Estados Unidos. O professor Salah Ruiz é o autor da osteodensificação, é a primeira vez que ele vem ao Brasil e vem no nosso evento, que eu não vou dizer que é um congresso gigantesco, é uma coisa para 400 pessoas, mas nós estamos muito preocupados porque o volume de acessos já, de pessoas se inscrevendo é grande. Então, eu não sei se eu vou ficar feliz ou triste se tiver gente sentada no chão lá, mas que um profissional da odontologia que esteja ligado ao ensino, que esteja ligado ao aprendizado, que seja um clínico até de consultório, perder um evento desse com os professores, com os nomes que tem. Tem o professor Thomas Albrechtson, que era o braço direito do Brånemark, que eu falei ainda há pouco, que criou a implantodontia. Ele vai estar com a gente, já esteve outras vezes, né? Mas o Salah Ruiz, que eu falei ainda há pouco, é a primeira vez que vem ao Brasil e logo em seguida ele volta 3 meses depois. Acho que provavelmente eu vou montar uma equipe aqui para a gente fazer um programa lá, né? Já pensou? Que espetáculo? Que espetáculo. O maior prazer do mundo recebê-los lá para fazer entrevista com os professores e tal. Seria uma honra. Existe o convite agora oficial, porque, embora eu não quisesse, né, mas eu tenho que dizer que fui escolhido presidente desse evento. Eu vou presidir esse evento. Então, se precisar de alguma coisa mais oficial e escrita, não é, do que esse convite feito no ar, por favor, que a equipe esteja lá da TV Mar, não é, do seu programa, não é, vou falar lá, olha, o professor Gerson Odilon vai estar aqui, vai entrevistar os professores, vai ser muito bom para a gente. Que bom, esperamos estar lá. Olha eu já usando a sigla, vai ser bom. Bahia Health Integration Meeting. Olha aí, que coisa boa. Fale-me assim, da odontologia ontem e hoje no Brasil. Hoje, se puder passar uma informação para aqueles que pensam, o jovem que pensa fazer odontologia, que caminhos devem trilhar, e para aqueles que já estão, que especialidade, é bom a cirurgia bucomaxilo, é bom a implantodontia? Eu vou chover no molhado na frente de um professor também. Todo caminho passa pelo estudo. Todo e qualquer caminho e qualquer escolha em qualquer área. Dentro da odontologia, para se escolher, é preciso se sentir aquela área, saber como ela funciona. Não é? A gente recomendar de cima para baixo, siga isto aqui ou siga aquilo, existe um hiato muito grande entre a resposta daquele aluno ou daquele pretendente à especialidade e aquilo que ele vai sentir, a maneira como ele vai enxergar. Eu costumo, com frequência, inclusive, esse é capítulo de um livro nosso, que o capítulo é nosso, não um livro, eu falando sobre o elefante e os 6 cegos, não sei se conhece. Pois é, uma fábula hindu que se fala da visão dos 6 cegos, entre aspas, a visão dos 6 cegos, eles estão sentindo determinadas áreas do elefante e narrando como seria aquele elefante. Todos estão certos, mas todos estão errados, porque a visão holística, a visão grande, ampla de tudo aquilo, eles não têm. Eles reportam, né, a presa como uma lança do elefante, a tromba como se fosse uma cobra, a orelha um grande abano, não, a barriga, o outro que apalpa a barriga diz que é uma parede enorme, etc. Todos estão certos, mas ao mesmo tempo estão errados. Na odontologia, na medicina, em qualquer outra área, engenharia, o que for, nós temos também essa segmentação. Não é? E no corpo,
não é? Para que partícula menor do que a célula, né? São tantas células que compõem o corpo e formam o todo, não é verdade? E, na verdade, são 10 trilhões de células que nós temos em processo de mitose o tempo todo, né? Então, é importante a gente verificar que uma indicação para um estudante, assim, ou para um colega, um pretendente, tem que passar pela experiência, pelo estudo. Ele tem que realmente seguir e ver as tendências que está acontecendo. Por falar em estudo, assim, é bom chamar a atenção para aquele jovem, né, que está hoje em dúvidas com relação ao emprego, profissão. Resposta melhor não tem, senão a que foi informada, que na verdade é o estudo, não é? É o caminho das letras, como disse Gandhi, né? A vida começa no clarão das letras, ou seja, é a forma de inserção mais ética no meio social. Você viu aquela outra entrevista no programa da Cláudia de Bulhões, onde falava um pouco da minha infância. Sim, lembro. E, na verdade, assim, o que foi que fez com que eu pudesse estar inserido entre alguns colegas, é exatamente o clarão das letras. Sem a vontade de ler, não é? É o desejo em aprender. Sem dúvida. É uma riqueza que ninguém toma. Eu junto ao seu comentário, ao seu rico comentário, uma frase do meu pai que eu digo aonde eu vou, porque ela norteia muito minha vida, né? Sim. Ele, como professor, ele costumava dizer: felizes os que sabem ler porque podem estudar, os que estudam porque podem aprender, os que aprendem porque podem ensinar. Verdade. Então, essa é uma frase que resume bem o espírito de quem quer um dia aprender para ensinar. Sempre, não importa o quê. Sempre você vai ensinar alguém. Vai ensinar o seu filho, vai ensinar a um parente, vai ensinar um amigo, né? Você vai passar a sua experiência e abreviar um pouco o caminho, né, daquela pessoa que vai descobrir outras tendências, né, e tal. E é assim que a coisa vai modernizando. Voltando ao início de sua pergunta, como foi lá atrás e aqui, assim, uma evolução constante da odontologia. A odontologia exercida há 50 anos atrás era uma, hoje é uma outra odontologia que será hoje velha em relação a mais 50 anos, não é verdade? Verdade. É assim, e hoje os grandes cirurgiões na medicina eram os dentistas, né? Sim, eram como trabalhavam com cirurgia e tal, pela habilidade manual. Né? Que aí se utilizavam disso. Mas eu digo o tempo todo, a gente contribui com a nossa pedrinha na pirâmide do saber, mas a gente sabe que outras virão, não é? E não para. É um processo contínuo. Hoje a gente trabalha com odontologia digital. Acredite, professor, que a gente pode fazer um tratamento inteiro num paciente sem tocar nele, sem tocar no paciente. Então, nos explique isso para mim. É longa, a história é longa, mas eu só para resumir, eu posso dizer o seguinte, que no final é que o paciente tem que chegar lá para colocar o trabalho. Certo. Tudo feito com prototipagem, feito com computador, a cirurgia é virtual, até o momento em que precisa chegar no paciente, assim de forma grosseira, seria pegar uma matriz, não é? Já pré-formatada, já pré-testada ali e tal, e a gente fazer introduções no lugar correto, sem precisar se preocupar com absolutamente nada. Às vezes até chamado flapless, sem retalho. Até sem retalho. A gente vai, coloca, introduz os implantes na posição certinha e a prótese já está pronta do lado de fora. É só colocar e parafusar. Não entende? O seu melhor momento como profissional é um como estes, ou conhecer o seu paciente? Para um profissional, eu não posso dar essa resposta, e posso também, porque a minha especialidade, sou médico legista. Sim. Obviamente, você faz um trabalho perfeito, completo, você percebe que aquele morto contribuiu bastante ao mundo dos vivos. Quantas informações ele passa, e cabe ao prossector, aquele que vai realizar aquela perícia, contribuir com os seus estudos. Dentro da odontologia, com um momento assim de felicidade para um profissional ao concluir um trabalho com o seu Pode cliente. parecer lugar comum, mas todos os dias foram momentos de felicidade. Todos. Claro que no meio desses dias tinham oscilações, né? Aquelas variações normais, né? Ciclotimias normais que a gente enfrenta, um ponto mais alto, mais baixo, mas o advento da osteointegração, para mim, modificou muito minha visão. Você começou dizendo cirurgião, buco, maxilofacial. A gente lidava com trauma, a gente trabalhava em hospital, não é? A gente sabia sempre, entre aspas, o sempre, em medicina não se usa tanto, né? Que aquele paciente sairia melhor do que quando entrou. Ele entrou traumatizado, com fraturas ósseas faciais, e ele sairia
remendado e sairia, vamos dizer, com a promessa de que ele voltaria a uma certa normalidade. Eu nunca gostei da cirurgia oncológica, porque ela é mutilatória, mas ela é necessária. Não é? Mas eu não gostava porque isso me deprimia. Eu deixava o paciente pior do que quando ele entrou, entre aspas. Verdade. Porque se considerar a doença, não seria pior. Então, você fazer uma hemimandibulectomia parcial ou total, retirar a mandíbula e bota o que no lugar? Tem que ter a prótese bucomaxilofacial para poder repor isso, que nunca vai ser igual. Um olho, um nariz, uma orelha, não é verdade? Então, isso num plano menor. Porque tem um plano muito maior. Para aquele paciente, pode ser que ele esteja em êxtase com aquele resultado conseguido dessas próteses e tal. Mas para a gente, para o profissional, pelo menos para mim... fica devendo um pouco a si próprio. Pois, é assim que eu penso. Hoje, com o advento de células-tronco, nós temos, vai demorar um pouco, acho que não vai ser para nós. Né? Na Bahia tem um centro que está evoluindo bastante, né? Tem sido, inclusive, referência no Brasil. Muito. E a gente trabalha com uma parte disso daí, da seguinte forma: hoje a gente coloca procedimentos que são LPRF, que são plasmas ricos em fibrina. Nós desprezamos as plaquetas, ficamos com os leucócitos e a gente dá um booster em determinadas áreas descobertas que precisam ser recobertas por tecido e tal. Isso é muito bom, utilizado inclusive hoje em pés de diabético, com feridas que não fecham e tal. Mas se for puxando esses assuntos assim, nós vamos levar uns 2 dias aqui conversando. Então vamos falar um pouco, assim, à luz dos seus conhecimentos, o que é que você acha que poderia ser feito ainda, que não foi descoberto? Qual, não é frustração, qual o seu impasse hoje dentro da odontologia? Dentro da odontologia, o que queria mais? Seria a terceira dentição natural. Aí, se isso existir um dia, vai ser o que não foi feito. Eu costumo dizer, brincando com alguns colegas, que o bom Deus disse para o homem: eu lhe dou a primeira dentição, que é a dentição de leite, decídua. Eu lhe dou a segunda dentição, que é a dentição permanente. A terceira, você paga. Então, é exatamente isso que eu me refiro. Se houver possibilidade, células-tronco, trazer novamente... Claro, iria me desempregar por um lado, mas a gente vai encontrar vertentes para outros, né? Outras soluções. Mas a terceira dentição, vinda do próprio organismo do paciente, isso seria realmente um sonho, uma coisa não vivida. O que nós temos hoje de odontologia, na área da odontologia, está muito sofisticado para os nossos momentos atuais, com... a mídia em um tempo imediato, as informações correndo muito rápidas, esses vídeos que se gravam no YouTube, no Instagram, com um profissional fazendo e a pessoa seguindo aqueles métodos e tal, tudo isso é importantíssimo, é rápido, é ciência, não é? Mas eu acredito que outras coisas virão. Sobre outras coisas virão, eu não vou citar o nome de um colega, é um colega meu, e faz essa parte de implantodontia, e ele disse que daqui a anos e anos não existirão mais os dentes, é verdade isso? Não existirão os dentes? Sim. Eu gostaria de saber... Assim como o terceiro premolar já está saindo, com o passar do tempo, iria ter só uma oclusão, mas assim uma área forte, tanto na mandíbula inferior quanto na superior. Isso eu ouço desde pequeno, filho de dentista, de que o terceiro molar, o siso, o dente do siso, não é, iria sumir. Nunca sumiu. Não é? E eu precisaria, com todo respeito à consideração dele e às expectativas dele, eu queria saber qual foi a fonte que ele utilizou para por isso que eu não citei, saber de onde vem verdade, isso. Não é normal. Porque hoje, com todo esse avanço tecnológico, técnico-científico, né, na implantodontia... Hoje, o que se tem em odontologia de forma simplista e direta é que você substitui um dente que tem amortecedor natural. Todos os dentes da gente se movimentam quando a gente mastiga, se não forem por motivos patológicos, periodontais, peri ao redor do odontodente, né? Se não for por motivos periodontais, patológicos, por motivos naturais. Todos naturalmente, numa boca perfeita, se movimentam quando a gente mastiga. Ou você acha, por acaso, de que numa churrascaria, você mastigando a sua carne e tal, a carne fez a volta e entrou entre um dente e outro. Não, o dente abriu, quando você a vai carne passar o fio impactou. dental, tem dificuldade. Como é que foi que esse pedaço entrou aí, né? Mas o dente
abre, a pessoa não percebe, movimentos muito fortes. Lembre da força que nós temos, mastigando. Ela impacta e aí você vai remover resíduos ali, porque os dentes têm este amortecedor chamado ligamento periodontal. Então, é como se fosse você malhar de tênis. Você amortece o impacto para o seu tornozelo, para o seu joelho, para a sua bacia, para a sua coluna. A boca amortece também. Não fosse assim, todas as vezes que se fosse a churrascaria, você morreria de dor de dente, não é? Porque iria repercutir. Como é que se dissipam as cargas? Pelo crânio, não é? Normalmente se dissipam, hoje se sabe, em movimentos circulares, que vão se perdendo à medida em que você mastiga ou vai diminuindo a mastigação, semelhante a quem joga uma pedrinha numa bacia com água. Ela forma aqueles círculos que vão sumindo, pois em movimentos circulares, pelos temporais, não é? Elas vão se dissipando através da própria mandíbula e pelo ligamento periodontal dos dentes que recebe impacto. Isso quando se tem dente. E quando não se tem? Aí a gente parte para os derivativos, que são muitos, não é? São muitos. Inclusive o implante não pode se mexer. O implante é uma coisa soldada no osso. E como é que dissipa a carga no implante? Através do desenho, a macrogeometria do implante é que faz com que ele se dissipe em movimentos laterais ali ao osso. Esse movimento e essa dissipação de carga é tão pertinente e produtiva que ao cabo de um ano, você colocou um implante hoje, se você radiografar o implante e ele estiver em condição normal de oclusão, você percebe uma corticalização ao redor do implante, uma linhazinha branca óssea. Por quê? Porque o osso passou a resistir, não é? E assimilar aquele impacto, ele fica mais resistente ainda. É um material aloplástico, onde ninguém questiona, essa é a minha informação para fechar o raciocínio, ninguém questiona quanto tempo ele vai durar. Qualquer outro, se uma prótese de quadril, uma válvula cardíaca, você questiona o tempo. Material aloplástico, quanto tempo vai durar? Uma mama de silicone para se fazer 22 anos, hoje 30 anos, né? Mas sempre tem um tempo, não é? O implante se coloca e ninguém questiona quanto tempo ele vai ficar. E, na verdade, ele pode ficar ad infinito, entre aspas aqui, até que a vida se acabe, não é? A pessoa vai perdendo o osso por causa de osteopenia e osteoporose, não é? Mais nas mulheres do que nos homens, você sabe bem disso. E aí a tendência é que as espiras apareçam do implante, mas que ele fique com 2 espiras presas no osso e fixo, completamente funcional. Claro que dificulta a higiene, mas isso aqui é uma história, nós estamos avançando bastante aqui, eu estou preocupado. É isso que eu estou preocupado também, porque o tempo, eu recebi sinal aqui de que o tempo está... E nós pediremos, né, para você, telespectador, que o Dr. Franklin Lee deixe uma mensagem aqui dentro da sua área, uma mensagem de Natal. Nós estamos, assim, num momento muito especial, onde está aflorada toda a nossa espiritualidade, que possa deixar, assim, votos de um 2019 mais auspicioso para o nosso queridíssimo Brasil. Eu não posso deixar de desejar um ano 2019 cheio, repleto de esperanças, inclusive pelos últimos anos que nós vivemos, não é? Cada espectador que está aí pensa da sua forma, enxerga da sua maneira o elefante, a fábula dos cegos e do elefante, não é? Então, se a gente caminhar junto, caminhar numa mesma direção, se a gente prosseguir essa caminhada para que o Brasil melhore, para que tudo fique de uma outra forma, a única coisa que eu posso lhe dizer é que você tem um ano mais maravilhoso junto das pessoas que você ama e de todas as pessoas que gravitam ao seu redor. Então, preserve a família, preserve os valores da família e tenha Deus no coração. Essa é a minha mensagem. Então, nós agradecemos a sua presença aqui. Muito obrigado, professor Gerson. Sou eu quem agradece. Obrigado. A você também. Desejamos um ano 2019 repleto de realizações, muita paz e que o Cristo que nasceu agora no nosso Natal nasça no interior do seu lar, no interior do seu coração e da sua família. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa.